Salve peixeiros, ainda com orgulho. Eu digo ainda porque realmente esses últimos tempos em que o Santos não tem sequer capacidade de passar para a próxima fase de uma competição estadual tem sido uma tortura para aqueles que realmente têm santicidade no sangue, que anda faltando ultimamente, seja dentro como também fora de campo. Esta é a crônica para falar de mais uma melancólica, patética, triste despedida do Santos numa competição estadual, na qual terminamos com um placar de 3-0, diante de uma equipe que antes da partida só tinha apenas 2 vitórias no Paulista e estava tendo como prioridade justamente para escapar da Série A2 e terminou como classificada para a próxima fase, enquanto que nós, que tínhamos mais condições, mesmo dependendo de resultados externos, que acabaram até favorecendo o Santos na derrota do Botafogo de Ribeirão Preto ante o São Paulo, e mais uma vez o Santos não tem sequer capacidade de se ajudar. E quando realmente o próprio clube, o próprio time não se ajuda, fica difícil. Tem muita coisa para se falar, de mais uma vez, mais uma eliminação do Santos nessa era Rueda. Começando aqui me concentrando apenas pelo que aconteceu dentro de campo, que é difícil, né? Difícil realmente, triste e preocupante se continuar desta maneira, mesmo nós temos aí agora mais de um mês até a estreia para o Brasileirão ante o Grêmio, que vai ser no dia 15 de abril. Antes disso nós temos aí ainda, nesta semana, Copa do Brasil frente ao Iguatu, aqui na Vila Belmiro, mas temos, enfim, mais um tempo para que realmente a gente possa ter a cabeça no lugar, recompor e ver o que dá para realmente poder solucionar para que a gente tenha como prioridade, mais uma vez, escapar de uma Série B de brasileiro. Que, se continuar desta maneira, é o que a gente vai ter para hoje, é o que nós temos nesse momento, se continuar na situação que está. E o que se viu e o que não se viu dentro de campo, que realmente o Santos provou que não sequer tem um elenco, sequer tem um time hoje para jogar. Uma equipe que não sente, nas palavras do Lisca recentemente, uma equipe que não sente derrota, não sente o gol, não sente uma situação adversa, uma equipe que não sente nada. Nós não temos um time. Temos uma equipe de sparring, daquelas equipes que o próprio Santos faz amistosos em início de temporada no CTR Pelé, como Portuguesa Santista, Santos Sub-20, Água Santa, que aliás, inclusive, se classificou para a próxima fase, enquanto que nós não. Hoje nós somos os sparring. Quando se vê que até a Água Santa consegue se classificar para a próxima fase numa competição estadual, enquanto que o Santos não consegue, nós somos o sparring hoje. Nós somos uma equipe de pelada de fim de semana. Um comportamento dos jogadores, dos atletas, salvo apenas um, que mais uma vez foi na pessoa do capitão João Paulo, o único que talvez tenha sentido derrota, o único que talvez tenha se esgoelado em cada passe errado, cada lançamento para o ataque, cada disputa de bola perdida de cabeça. Enfim. E cada momento que a gente pode dizer que nós temos hoje estagiários, tanto dentro de campo como fora dele. Começando pelo gerente de futebol São Paulo, Roberto Falcão, toda a experiência, todo o prestígio que ele teve como jogador, não se reproduz, nem como treinador, já há alguns anos, e muito menos pelo cargo que ele se comprometeu a assumir, que ele nunca assumiu na vida, e que é mais uma peripécia dessa administração do Rueda, colocar um estagiário de gerente de futebol que tem a pachorra de abandonar as tribunas do estádio Novelli Júnior logo depois do terceiro gol da equipe adversária, aos 23 minutos do segundo tempo. Bom, falando aqui, começando a análise que eu costumo fazer, nem vou mais me enfiar procurar no site, na internet, nas estatísticas, porque não teve estatística do Santos, né? Ou procurar enfiar nas estatísticas que não tem nas redes sociais, que eu já falei aqui. Disputas de bola de cabeça, o Santos não consegue individualmente, nenhum jogador consegue. No primeiro gol do Ituano foi o que aconteceu. Sim, parece que tenha sido até, não sei se foi o Felipe Jonathan, me desculpe, me corrijam se estiver enganado, ou o próprio Juan Seco. Para mim, me pareceu o Juan Seco. Uma bola espirrada no lado esquerdo, que não conseguiu
ganhar uma disputa de bola de cabeça para a sobra de uma falha individual do Joaquim no primeiro gol deles. E vê o quanto desarrumado, o quanto tá realmente uma bagunça esse time. No primeiro gol deles. Antes disso, o único lance da partida realmente de perigo que nós proporcionamos, e foi só isso durante os 90 minutos, foi numa finalização do Lucas Lima para fora. Depois disso, foi aquilo que se viu durante toda a temporada do Santos nessa competição estadual. Uma equipe que tem volume de jogo, mas quando chega se trava, não consegue. Toca a bola para trás e acaba recorrendo a lançamentos de bola longa na pessoa do seu Maicon. Um treinador que teve o tempo suficiente para treinar esse time, deveria ser proibido o Maicon fazer lançamentos de bola longa. Uma equipe que não tem capacidade de fazer essa transição com bola no pé. Então, alguma coisa está errada. Eu não sei se parece o elenco não assimila, não absorve o que o Odair fala dos treinos. Não sei se parece que o Odair não tem muito prestígio no vestiário. Se for, é bem provável, seja com um prestígio ou não, é questão de tempo a saída dele. Questão de tempo. Seja no Brasileiro daqui a um mês, seja agora nessa intertemporada que o Santos vai ter. Porque um treinador com esse tempo todo que teve, não conseguir formular um esquema, uma equipe que não consegue fazer essa transição do meio para o ataque e continua repetindo às vezes com esses lançamentos. Pelo que eu pude contar aqui, foram mais de 16 lançamentos de bola longa, todas elas erradas. Em momentos que o Santos precisava do resultado. Mesmo perdendo, continuou com a mesmice de bola longa. Não conseguia furar o bloqueio deles, dos adversários, tocava a bola para trás, na maioria das vezes para o Maicon. Não somente o Maicon, mas todos os jogadores. O Daniel Ruiz, que entrou no segundo tempo, e outros jogadores, enfim, o Felipe Jonathan, que jogou hoje, ou não jogou hoje também, continua com a mesma falha individual na marcação. Toda bola que o Santos faz, essa bola longa, não resolve nada. Isso é uma questão, a meu ver, isso é uma questão de treinamento. Já não é uma questão de jogo individual, de postura dos jogadores, é uma questão de treinamento. Depender de lançamentos de zagueiro, depender de lançamentos de bola longa, sem de zagueiro, de qualquer circunstância. Uma equipe que não teve Clodoaldo, uma equipe que teve um dos melhores meio-campistas da história, Mengalvio, depender de lançamentos de zagueiro para chegar no ataque. Já não é uma questão apenas de elenco, uma falta de atitude que teve do elenco, aí é uma questão de comissão técnica também. Saídas de bola erradas, todas as saídas de bola erradas. E eu vou falar aqui, eu podia falar individualmente no Rodrigo Fernandes, que o que ele tem de desarme não tem de técnica para sair com a bola no jogo, isso também se reflete no Dodge. Mas também o próprio esquema do Odair, ele propicia também isso, induz ao erro. Esse tesão que ele tem pelo Mendonça, por exemplo, não dá para justificar alguém que, o que ele pode ter de poder de finalização, ele tem um péssimo hábito de deixar desguarnecida, por exemplo, o lado esquerdo da defesa. E mais uma vez, embora não tenha comprometido nos outros 2 gols do Ituano, mais uma vez, esse Mendonça, ele tem um problema crônico, ele não tem a capacidade de fazer auxílio da defesa, da marcação. E isso acaba propiciando uma reação em cadeia. Se o Mendonça não consegue ter a capacidade de auxiliar na marcação, o Rodrigo Fernandes ou o Dodge, ele aparece para tentar cobrir o Felipe Jonathan ali, que já tem problemas individuais, de sempre ficar marcando a distância. Então é uma reação em cadeia. Um que não auxilia na marcação, o outro acaba cobrindo o cara que não consegue auxiliar na marcação. Deixa o meio-campo desguarnecido. Foi o que se viu em quase conclusão do gol do segundo gol antes do segundo gol do Ituano. Quando o Rodrigo Fernandes foi cobrir o lado do Mendonça, mais uma vez. Ou com o Dodge, por exemplo. E o meio continuou aquela avenida ali. Se o Rodrigo Fernandes sai para tentar cobrir o lado da ponta, é fatal, que acaba dando mais terreno para o adversário. É o que se viu durante, não somente esse jogo contra o Ituano, mas você vê todo o resumo das partidas que o Santos fez foi exatamente dessa maneira. Exatamente dessa maneira. E no segundo gol, esse Jean Lucas teve a primazia de cabecear a bola no meio. Não bastasse esse problema que eu relatei, o seu João Lucas, burro, cabeceia para o meio, justamente onde tem a concentração dos jogadores do Ituano. Ele tinha o lado dele, da lateral direita, para cabecear, para afastar a bola do adversário. Ele cabeceia para o meio.
dá a bola de presente para o adversário. Pegou o Rodrigo Fernandes de surpresa, todo mundo de surpresa. E restou eles fazerem o óbvio, né? Com mais uma falha de marcação do Joaquim. Mas muitas vão meter o pau agora no Joaquim, que embora realmente tenha feito uma partida infeliz, mas não vou falar, por exemplo, essa coisa ridícula que é esse Jean Lucas de novo, que não agrega nada. Nem ele e nem o Natan. Mais uma vez, dois laterais direitos, dois laterais que custaram uma fortuna e que contribuem para essa fase que o Santos apresenta. E nem vou falar do terceiro gol, de uma equipe já batida, depois com 3 mexidas, depois que o Adriano tentou fazer, para não chegar a lugar nenhum. Tirou Jean Lucas, tirou Rodrigo Fernandes, ficou com o Dodge apenas de volante. E depois o Daniel Luiz, o queridinho da torcida, muitas vezes queriam porque queriam o Daniel Luiz para fazer o quê? Para fazer o que ele fez no fim do jogo, né? Uma bola com açúcar que o Lucas Braga meteu, ele foi lá e consegue, ele somente, debaixo da trave com o goleiro, conseguiu isolar a bola a poucos metros de distância. Aí fica difícil, hein, galera? Aí fica difícil, hein? Enfim, complicado. É o que eu queria falar em relação de estatística, nem falar de estatística aqui, eu vou falar justamente nisso. De lançamentos de bola errados, uma equipe que continua com esse vício de lançamentos, uma equipe que não consegue ganhar nem disputa de cabeça, seja com lances na área da defesa, como também na área do ataque. Então, o Santos é um catado, está largado às traças, e se reflete na atitude do Falcão depois. Se refletiu na atitude do Falcão, abandonou o time logo aos 23 minutos da etapa complementar. Então, enfim, é repetitivo, não dá pra passar pano no que anda acontecendo administrativamente no Santos. É o reflexo da diretoria. Eu já falando aqui, para terminar, se o Andrés Coelho Garcia, José Carlos Oliveira, demais membros do comitê gestor, Rafael Leal, Renato Agopian, Dagoberto Oliva, atuais membros do CG hoje também, e também do CD, do Conselho Deliberativo, com muitos desses senhores que vira e mexe, faziam parte do comitê gestor até o ano passado e continuam como conselheiros. Isso também se reflete também nos mais de 300 membros do Conselho Deliberativo. O nome dos senhores ficará marcado na história se acontecer o pior no Brasileiro. Não pensem que isso vai ficar passado, esquecido na memória, se no fim de 2023 aconteceu o pior no Santos Futebol Clube. Pelo que se viu hoje, ao que anda se vendo nos últimos 3 anos, seja deliberadamente ou não, isso vai ter o dedo dos senhores, caso aconteça algo de pior dentro do Santos Futebol Clube. O nome dos senhores será marcado por isso. Hoje, mais uma vez, mais uma exibição patética, e que realmente é hora, pelo menos nesse intervalo que o Santos tem hoje, pelo menos no mínimo, em outros tempos teria sido uma reunião de emergência, seja com o ex-presidente, como aconteceu na gestão passada, porque agora não é apenas o último ano de gestão, é o ano do Santos Futebol Clube. Então é preciso ter humildade agora, sejam aqueles que fizeram parte de gestões passadas ou não, que pelo menos tenham experiência de aconselhar alguma coisa nessa cabeça dura do seu Andrés Coelho Garcia, para ver o que se pode fazer para que a gente possa escapar mais uma vez de algo terrível, uma mancha na história do clube que anda ameaçando nesses 2 últimos anos consecutivos e que pode se concluir esse ano, a julgar pelo que se vê hoje. Então, galera, mais uma vez, vamos rezar, porque respirar fundo, porque o que pode acontecer realmente pode ser, e finalmente pode se concluir. Eu não quero ser pessimista, mas estou querendo ser realista. Esse é um canal para aprimorar, vou falar do clube para aprimorar a noção do Santos, para contribuir. Mas se a instituição e os próprios senhores que se julgam donos da verdade, nem eles se ajudam e faz com que o próprio clube não se ajude, realmente é uma situação de emergência. Por enquanto é só, e até os próximos conteúdos para que a gente possa, pelo menos, ajudar nessa situação do Santos. Santos sempre Santos, valeu, até a próxima.